Queria começar agradecendo o convite do NEABI Batalha, né? E aí, em nome dos professores que eu conheço, o Tarcísio, que fez o convite, mas também o Cosme, que é um companheiro também aí antigo de Palmeira, também colaborador desde sempre do projeto de extensão que a gente tem aqui em Palmeira. Leidiane, Maria, que eu conheci agora há pouco, e todos os integrantes do NEABI Batalha, sintam-se abraçados e abraçadas. Parabenizar pela vinda do NEABI para o interior. Aqui na UFAL a gente está passando por esse mesmo processo, né, de interiorização dos NEABIs, muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando. Né? E é isso. Mas vamos lá. Vocês conseguem me ouvir bem? Está tranquilo aí? Estou ouvindo bem. Massa. Pronto, então vamos lá. Gente, antes de fazer a minha fala, né, eu dividi, na verdade, a fala em dois momentos. Num primeiro momento, eu queria falar um pouco da minha relação com a música e de como ela influenciou na minha negritude, no meu tornar-se negro. Né? E depois dessa nota biográfica, eu queria fazer rapidamente um panorama sobre a música negra no Brasil. Eu vou tentar ser o menos enfadonho possível. E vamos nessa, beleza? Então vamos começar pelo título, né? Tornar-se negro. Esse título eu fiquei pensando, né? E coloquei ele justamente porque eu queria falar um pouco sobre como a música impactou na minha trajetória. Né? Hoje eu sou professor universitário, tal, estudo música academicamente, mas a minha relação com a música vem muito antes da universidade. E a música, para mim, foi um espaço muito importante da minha formação enquanto sujeito, né, enquanto cidadão, enquanto uma pessoa negra. E aí, por que tornar-se negro, né? Tassi já deu uma dica, né, como é sociólogo. A expressão tornar-se negro, ela leva a gente a refletir sobre algumas questões, né? Primeiro que raça não é uma categoria da biologia, é uma categoria sociológica, né? Provavelmente todo mundo aqui conhece uma frase muito conhecida da Simone de Beauvoir, principalmente as meninas e quem tem relação com o feminismo. A Simone de Beauvoir cunhou uma frase que diz que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Essa frase, inclusive, apareceu em um Enem aí, tem uns 3, 4 anos. Ela é uma frase, inclusive, mal interpretada, mas basicamente o que a Simone de Beauvoir está querendo dizer é que o gênero é uma construção social, não é um dado da biologia. É isso? Tornar-se mulher nesse sentido tem a ver com as expectativas que a sociedade atribui a isso que chamamos mulher. Mas o tornar-se negro que eu estou usando aqui não foi inspirado na Simone de Beauvoir, não. Foi numa pensadora brasileira negra chamada Neuza Santos, e que escreveu um livro chamado Tornar-se Negro. Eu li esse livro há pouco tempo, eu não conhecia. Esse livro foi lançado em 1983, né? Já está aí com quase 40 anos, mas infelizmente é muito pouco conhecido. Assim como boa parte das coisas que são escritas pelas mulheres negras, pelos homens negros. Né? A gente tem uma formação muito embranquecida nas nossas teorias. E aí essa pensadora, que é psicanalista, médica, ela lança esse livro, é um livrinho bem curto, chamado Tornar-se Negro, justamente discutindo essa ideia de que o negro é uma construção, né, que implica ganhar consciência da própria negritude. Quando eu fiz essa pergunta, tornar-se negro, por que tornar-se negro, né? A pessoa não já nasce negra? Como assim tornar-se negro? Tornar-se negro justamente por isso, porque não é algo que está dado, é algo que é um processo que implica consciência da própria negritude. E isso, quando a gente pensa em uma sociedade racista como a sociedade brasileira, isso significa muito, porque a sociedade brasileira sempre quis parecer branca.
Nesse sentido, tornar-se negro é um desafio constante. Nós somos desafiados a cada momento a nos tornarmos negros, porque a sociedade quer colocar uma máscara branca na nossa pele negra. Eu estou citando aqui um outro autor que é o Fanon. A sociedade brasileira fez de tudo para negar a identidade negra. Nós temos uma história de perseguição, de criminalização, de tentativas de embranquecer as identidades negras. Então, nesse sentido, a música, no Brasil especificamente, sempre foi esse espaço de afirmação dessa identidade que quis ser negada. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Por que a música é esse espaço importante? Porque ao longo da história ela foi esse espaço de construção de um discurso do negro sobre o negro. Certo? E foi a partir dessa música, gente, do rap, do reggae, que eu aprendi a me reconhecer como negro. Certo? Que eu aprendi a valorizar a minha negritude. Um exemplo mais evidente aqui que vocês estão vendo é esse meu cabelo. Certo? Desde 2002, eu não corto meu cabelo. Assim como vários jovens negros, desde a minha infância, eu raspava o meu cabelo. Né? Eu cortava estilo Ronaldinho, né, como a gente chamava na época. Passava a máquina 1 em cima e às vezes passava 0 aqui embaixo, tal, aquele corte de soldado, tal. E depois de muito tempo, eu percebi que cada raspada que eu dava no meu cabelo era uma agressão que eu fazia à minha própria ancestralidade, à minha própria negritude. Né? Por quê? Porque eu ouvi a vida toda, desde criança, dizer que meu cabelo era ruim. Quantas e quantas vezes eu estava, por exemplo, tomando banho de piscina e algum coleguinha vinha dizer, eita, cabelo à prova d'água, cabelo de bombril. E aí eu mudei essa percepção justamente com a música. Foi o rap, foi o reggae que me disseram, brother, seu cabelo é massa, seu cabelo dá para fazer um black power, dá para fazer umas dreads, dá para fazer um rasta. E isso não é pouca coisa, gente. A partir do momento que eu tive esse entendimento, isso me transformou. Hoje eu sou quem eu sou por conta dessa transformação interna de tornar-me negro. E aceitar o cabelo e deixar o cabelo crescer, para mim, foi muito importante nesse sentido. Porque foi esse momento de tirar essa máscara branca que a sociedade queria colocar na minha cara. E aí isso teve um impacto muito grande na minha autoestima, né? Me fez levantar a cabeça e dizer, ó, quem achar ruim, que se lasque. Esse sou eu. Tá ligado? Se não fosse Edson Gomes, se não fosse Racionais MC, se não fosse Bob Marley, se não fosse uma série de cantores, de cantoras que mudaram minha percepção do que é ser negro, do que é valorizar a própria negritude, eu provavelmente estaria raspando meu cabelo ainda, todo mês ou de 2 em 2 meses. Eu não seria quem eu sou se não fosse isso. Por isso que eu acho que isso foi muito importante. Eu cito o cabelo como um exemplo, mas é muito além disso, né? Então, hoje eu sou um professor universitário com doutorado, mas isso também eu devo muito a essa minha escuta dessa música preta, que eu gosto muito, que eu levo para a sala de aula, que eu levo para a vida. Bem, essa é uma nota mais introdutória para falar dessa minha relação, e agora eu queria fazer um breve panorama mesmo do que é essa relação entre música e negritude no Brasil, beleza? Então vamos lá. Não tem como não começar do começo, né? Falar de negritude no Brasil é falar de um processo extremamente pesado que foi o processo da escravidão. A gente tem que voltar um pouco para a África, né? E pensar o que foi essa experiência traumática da escravização dos povos negros africanos. E aí esse processo de escravização foi um processo de morte, né, gente? Morte, literalmente, morte física, porque vários corpos foram ceifados nessa triste história da humanidade.
mas também foi um processo de morte espiritual, de morte de todo um conjunto de cultura. E uma das coisas que eu acho mais interessantes das culturas negras no Brasil é que elas tiveram a capacidade de transformar essa experiência traumática, essa experiência de dor, em uma invenção potente que é a música negra. A música negra a gente pode entender como uma resposta a esse trauma da escravidão, certo? Porque a música, assim como outros setores da cultura, representou esse espaço de reconstrução dessa identidade que foi negada em África. A reconstrução desse pertencimento coletivo que foi quebrado com a escravidão. Nesse sentido, a música negra no Brasil sempre foi uma resposta ao racismo. Se a gente pega do samba ao rap, a gente vai encontrar elementos de uma crítica ao racismo brasileiro na música. Eu tenho cada vez mais estudado isso e ficado impressionado com essa capacidade de resistência e de enfrentamento dessa máquina que é o racismo. O racismo é uma estrutura, né, gente? É uma máquina. E resistir a essa máquina exige muito esforço. Aí vamos lá. Pensando nessa história da música negra no Brasil, eu vou começar do samba e vou até o rap, fazer um panorama bem rápido, tá? Primeiro com o samba, né? Por que o samba? Porque o samba é o primeiro gênero musical brasileiro, por assim dizer, e é a primeira música preta brasileira, o primeiro estilo musical negro no Brasil. O samba surge dos batuques das senzalas, né? É justamente esse processo que eu falei, dessa reinvenção da África no Brasil. Assim como os terreiros de candomblé, em certa medida, reinventaram a África no Brasil, os batuques também fizeram isso. Aí tem uma frase que eu gosto muito do historiador chamado Luiz Antônio Simas, que eu acho que define bem essa capacidade de invenção. Ele diz o seguinte: o samba transformou a chibata de bater no couro do corpo na baqueta de bater no couro do tambor. Pegaram a frase aí, veja que frase interessante, como ela sintetiza isso que eu estou tentando dizer. O samba transformou a chibata de bater no couro do corpo na baqueta de bater no couro do tambor. Eu acho isso uma das definições mais pertinentes para a gente pensar essa resistência do samba. E aí, veja, a história do samba, acho que vocês conhecem, né? Começa nos morros, começa nas periferias, mas ao longo do tempo vai invadindo os salões da sociedade. O samba vira um gênero musical comercial de sucesso, toca nas rádios, entra na indústria dos discos. E aí, nesse processo, começa a haver o que a gente chama de apropriação cultural, né? A indústria, basicamente comandada por brancos, passa a ver o samba como um objeto de lucro. E ao longo da história do Brasil, cantores brancos, cantores e cantoras brancas, passam a assumir esse protagonismo de uma música que é preta por natureza, que nasce preta. Eu posso estar parecendo um pouco radical, mas isso trata-se de história, gente. Vocês com certeza já ouviram falar em Cartola, né? Cartola, talvez o maior compositor da música popular brasileira, compositor das Rosas Não Falam, que é uma música linda, principalmente para quem está apaixonado. Cartola, eu acho que a trajetória dele sintetiza bem esse processo de como a cultura negra foi apropriada pela elite branca. Cartola, gente, por pouco não morria esquecido. Não sei se vocês conhecem essa história, mas pouco antes de morrer, o Cartola foi encontrado lavando carro num posto de gasolina. Já coroa com seus 60 e poucos anos. Foi um jornalista na época que reconheceu ele, sabia que ele era compositor e tal, e aí trouxe ele de volta para o círculo cultural, ele acabou gravando alguns discos e teve algum reconhecimento, mas quase morria à míngua. E essa é a história da maioria dos sambistas. Produzem uma cultura riquíssima, mas que infelizmente os ganhos materiais não ficam com o povo preto. Saindo do samba, eu queria só passar rapidinho por um momento da música brasileira que eu chamaria de MPB negra.
Quando a gente fala de MPB, a gente sempre pensa naquela coisa de um cara sentado com um violãozinho, cantando aquela musiquinha mansa, né? Tipo um Tom Jobim, um Vinícius de Moraes. A MPB foi meio que cristalizada nessas imagens. Mas há também uma MPB negra. Eu citaria pelo menos 3 nomes aqui interessantes para a gente pensar. Primeiro, da Elza Soares. Não sei se todo mundo aqui conhece. A Elza está aí vivona e vivendo. É uma artista fantástica. A história de vida dela é uma das histórias mais incríveis que eu já ouvi falar. A vida dessa mulher não é brincadeira. Não sei se vocês conhecem a história. Quando ela chega para gravar, ela participa de um programa de calouros do Ari Barroso, mais ou menos no começo dos anos 50. Era um tipo um The Voice da vida, esses programas de calouros, né? Para revelar novos talentos da música. Elza, de família muito pobre, chegou lá muito maltrapilha, mal vestida e tal. Quando ela foi a vez dela cantar, o apresentador olhou para ela e disse: "Minha filha veio de onde? De que planeta a senhora veio?" Ela olhou para o cara e disse: "Eu vim do planeta Fome." Ela tinha 13 anos de idade quando fez isso. Ela não é brincadeira, né? E aí é isso, a trajetória de vida dela é uma trajetória de vida que coloca a música como esse espaço de resistência. E ela sofreu muito, né? Elza foi mãe com 14 anos. Elza perdeu o marido, Garrincha, né? A história dela durante um tempo foi muito vinculada ao Garrincha, o jogador de futebol, que teve problemas sérios com álcool. E ela foi uma das pessoas que ficou do lado dele durante toda a vida. A vida dela é tragédia por cima de tragédia. Ela perde filho em acidente de carro, perde a mãe. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é essa capacidade dela lidar com essa dor a partir da música. E ela tem feito isso até hoje. Não sei se vocês já viram, ela está bem velhinha, quase sem caminhar, mas fazendo shows, gravando discos e ainda se consagrando como uma das grandes cantoras da história do mundo, não só do Brasil. Primeiro nome, então, Elza Soares. Um outro que eu queria citar bem rapidinho é o Jorge Ben. Jorge Benjor. Também muito conhecido, mas pouquíssimo estudado. O Jorge Ben foi um dos primeiros a fazer com que a MPB olhasse para a África. Tem um disco de Jorge Ben chamado África Brasil, que é maravilhoso. Basicamente, o que é que Jorge Ben faz? Ele pega os tambores dos terreiros e coloca no violão. A maneira como ele toca o violão é como se fosse a maneira de um ogã tocando tambor e um batuque de candomblé. Eu acho essa metáfora também bem interessante para pensar essa força rítmica. Vejam, depois se tiverem curiosidade, vejam o Jorge Ben tocando violão, uma coisa incrível. E a gente vê esse traço da cultura negra muito forte ali. Para fechar com essa MPB preta, eu venho para Alagoas com o Djavan, né? Djavan representando essa nossa Alagoas preta. Um cantor incrível que consegue conciliar a simplicidade da canção com uma sofisticação na construção musical. As músicas do Djavan são dificílimas de tocar, né? E parece fácil quando a gente vê ele tocando. Eu já vi vários músicos assim com muita experiência dizendo que não conseguem tocar Djavan, porque ele tem uma divisão do tempo muito própria, né? Muito sofisticado, muito complexo. E é outro cantor também que mirou o trabalho para a África. Hoje a gente está discutindo um pouco temas como o afrofuturismo, né? Daqui a pouco eu chego lá. Mas eu acho que o Jorge Ben e o Djavan já eram afrofuturistas, porque eles já estavam pensando num futuro negro. Estavam imaginando um outro futuro para o povo preto. Ok, depois da MPB negra, eu chego na minha praia, que é o rap, que eu queria até me dedicar um pouquinho mais, se o tempo der, né? Porque o rap, eu acho que nesse debate de música e negritude, o rap ele inaugura um novo momento. Primeiro, porque pela primeira vez o rap cria um discurso radical sobre a negritude, né?
tudo aquilo que o samba já tinha feito, que o Jorge Ben já tinha feito, o rap radicaliza. Radicaliza no melhor sentido, né? Como diz o Marx, né, Tarcísio? Ser radical é tomar as coisas pela raiz. E é exatamente isso que o rap faz. Toma as coisas pela raiz. E a raiz do problema brasileiro é o racismo. Veja que coincidência. O rap chega no Brasil em 1988. 100 anos depois da nossa abolição, a nossa fadada abolição, né, que foi lá assinada pela Lei Áurea, que é basicamente um texto de uma frase, né? Vocês já viram a Lei Áurea? Ela diz assim: a partir de hoje está abolida a escravidão. Ponto. O que fazer com a população negra? Até hoje é uma pergunta que a sociedade brasileira faz. Então veja que coincidência, 100 anos depois da abolição, surge o rap com um discurso radical, denunciando essa farsa. Denunciando e dizendo, olha, a juventude negra está sendo exterminada. Está havendo um genocídio da juventude negra e a gente precisa falar sobre isso. Em alto e bom som. E aí tem um grande nome no rap brasileiro desse período, que são os Racionais MCs, né? O maior grupo de rap do Brasil, dos maiores do mundo. E eu acho muito interessante a trajetória deles para pensar essas questões, né? Porque o rap não só faz uma denúncia sobre o racismo, ele também constrói um pensamento sobre o Brasil. O título dos discos dos Racionais mostra muito bem isso. Vejam, eles lançam um disco chamado Raio-X do Brasil. Veja como é uma metáfora muito interessante. O que é que um raio-x faz? O raio-x tira uma fotografia, não é isso? Do nosso corpo internamente e mostra aquilo que a gente não vê aos olhos nus. É exatamente isso que ele vai fazer com o Brasil. Tirar um raio-x do Brasil e expor as entranhas dessa sociedade brasileira racista que a Globo não mostrava, que os jornais não mostravam. Então, veja que parte de uma denúncia, mas chega a um diagnóstico, a um pensamento sobre o Brasil. Mais à frente, esse diagnóstico vai dizer o seguinte: olha, nós estamos sobrevivendo no inferno. É o título do disco deles, de 1997, que é muito forte, né? Sobrevivendo no inferno. Mais uma vez, uma síntese do que é a experiência de ser negro, jovem, numa periferia brasileira. É matar um leão por dia e sobreviver no inferno, literalmente. Os Racionais seguem, né, a carreira deles até hoje, estão aí com 30 anos de carreira, 4 pretos perigosíssimos, né, mais novos do que nunca, os caras estão tudo cinquentão, assim, super inteiros, né, eles cuidam muito bem da saúde deles e da consciência negra deles. E ao longo desses 30 anos, né, o rap tem sido esse instrumento de luta contra o racismo. O rap, eu considero que o rap faz parte do movimento negro. Mais do que isso, o rap ele foi responsável por traduzir as ideias do movimento negro e levar para a periferia. E fazer isso com uma linguagem que os livros não chegavam. Né? A música tem esse poder, né, de chegar aonde os livros, os textos não chegam. E o rap fez exatamente isso. Levou essas ideias do movimento negro para o rádio, para o fone de ouvido das quebradas de todo o Brasil. Hoje, o rap está em todo o Brasil. Existe rap, inclusive, em aldeias indígenas. Né? Tem um rap indígena hoje, vários grupos. Do Oiapoque ao Chuí. Se você for hoje na periferia de Manaus, de Fortaleza, do Rio Grande do Sul, onde for, você vai ouvir rap. Né? Porque criou-se uma comunidade periférica em torno dessa música. Eu queria, só para finalizar, chegar na nova geração do rap, que é uma geração que eu tenho estudado, e eu queria destacar 3 nomes para vocês. Só para eu me controlar aqui, Tarcísio, quanto tempo eu já falei, quanto tempo eu tenho aqui, que eu me perdi aqui no 5:10, eu já falei mais de 20 minutos, né? Uns 25 minutos. 25. Mas fica à vontade, viu?
Porque até agora não tem questões. Mais uns 10 minutinhos eu encerro. Queria falar da nova geração, porque é uma geração que dialoga mais com vocês aí, né? Que estão nessa juventude, nessa pré-adolescência aí. E provavelmente até conhecem alguns dos nomes que eu vou falar. Eu escolhi 3, né? Tem muitos nomes, mas eu escolhi 3. Emicida, Carol Conká e Baco Exu do Blues. Aí eu vou falar um pouquinho de cada um aqui, beleza? Primeiro, o Emicida. Emicida eu acho muito interessante porque eu acompanho a trajetória dele desde o início, né? Eu já sou um pouco coroa e acompanho o Emicida desde as batalhas, né, de rima. Ele ganha o nome Emicida nas batalhas de freestyle, né? Nessas disputas, onde há um duelo, onde quem rima mais derrota o adversário. O nome dele é Emicida, vem daí, né? Ele é um assassino de MCs. Por isso é Emicida, né? Chamaram ele de assassino, ele disse, não, eu só mato MCs, eu sou um Emicida. E aí isso virou o nome dele. O Emicida tem uma trajetória muito massa no rap. Ele é de quebrada, de periferia. O primeiro disco dele chama-se Pra Quem Já Matou o Cachorro... Volta. O primeiro disco chama-se Pra Quem Já Mordeu o Cachorro por Comida, Até Que Eu Cheguei Longe. Para quem já mordeu o cachorro por comida, até que eu cheguei longe. Isso é uma história verídica, sabia? Ele conta que morava num barraco pequeno, de 2 cômodos só, ele e o irmão, o Fiote. E a mãe saía, a mãe empregada doméstica, saía para fazer faxina na casa das granfinas e muitas vezes não tinha muita alimentação. E um certo dia deixou um pão para cada, um pão para ele e um pão para o irmão. E aí ele disse que assistindo televisão deu um vacilo, o cachorro, uau, pegou na boca o pão e ele, no desespero, não contou conversa, pegou o cachorro e deu-lhe uma dentada para tomar o pão da boca do cachorro. Então, literalmente, ele já mordeu o cachorro por comida. E aí, realmente, ele chegou longe, né? Porque o Emicida hoje, gente, é um milionário. Literalmente, o Emicida hoje é um empresário de sucesso. Ele criou uma empresa chamada Laboratório Fantasma, que é uma gravadora que lança vários artistas do rap, como Rael, né? Quem é que tá mais com Rael? O Oji também tá lá na banca dele. E não só, ele criou também uma marca de roupas, que é uma marca de extremo sucesso hoje. Porque o Emicida, ele teve uma visão muito interessante. Ele pensou o seguinte: eu preciso fazer dinheiro. E essa é uma dos grandes debates do movimento negro hoje. Essa questão do empreendedorismo negro. Durante muito tempo, nós produzimos cultura e o dinheiro ficou na mão dos brancos. Os próprios Racionais MCs não tinham essa visão que o Emicida teve. Vocês terem uma ideia, o Racionais tem 30 anos, eles só viraram empresa agora, tem 5 anos. O Emicida já nasceu como um empresário. Os Racionais MCs, por exemplo, vocês já devem ter visto camisas dele aí pela rua. Essas camisas são todas falsies, são todas piratas do Paraguai. Essa grana não vai para o bolso deles. O Emicida criou a própria marca para poder vender as próprias roupas. Então, se você vai para um show do Emicida hoje, você vai ver uma loja com produtos de extrema qualidade, vendendo produtos num preço razoável. Hoje ele emprega mais ou menos 60 pessoas pretas na empresa dele, principalmente mulheres negras. E para além disso, né, desse lado empresarial, ele é um artista também que renovou muito no rap, né? Inclusive abrindo a porta para novas temáticas e novos personagens nessa cena do rap. Não sei se vocês acompanharam, o Emicida gravou com a Maju, o Emicida gravou com a Pablo Vittar. Né? Nunca que eu imaginei que um rapper gravaria uma música com a Pablo Vittar. Né? Isso mostra, ao mesmo tempo, um amadurecimento e um avanço do rap para essas novas pautas que estão chegando na sociedade. Beleza. Segundo nome, depois do Emicida, Carol Conká.
Carol é de Curitiba, está fora ali do eixo Rio-São Paulo, e conseguiu também uma trajetória de sucesso impressionante. A história dela é muito interessante porque mostra também como, ao longo do tempo, as mulheres conquistaram esse espaço nessa cena que durante muito tempo foi muito machista, né? Principalmente no início. O rap e o hip hop eram um espaço muito masculinizado. Os próprios Racionais MCs não são um espaço masculinizado, mas machista. As próprias letras dos Racionais MCs lá no início carregavam muita visão machista. Eles mudaram ao longo do tempo, mas de fato o rap era um espaço que excluía ou invisibilizava a presença das mulheres. E aí a Carol Conká é muito interessante porque ela conquista esse espaço com muito mérito e acaba trazendo novas lutas para essa arena da luta antirracista, né? A luta antirracista, ela não é uma coisa só, ela abarca gênero, raça, sexualidade, uma série de questões. E a Carol foi muito interessante porque ela trouxe essa questão do corpo da mulher negra, né? Se vocês escutarem uma música, fica aí como dever de casa, uma música dela chamada Lalá. É uma música sobre sexo oral feminino. É uma música em que basicamente ela está provocando nós, homens, e falando da nossa incapacidade de dar prazer sexual às mulheres. Veja, isso é extremamente revolucionário dentro da música rap. Porque pela primeira vez esse corpo da mulher negra, ele não é mais visto como um objeto de desejo apenas, e sim como um sujeito desejante. Agora sou eu que desejo, sou eu que me coloco nesse protagonismo. E a Carol também, pela própria postura dela, ela é uma figura muito alta astral, muito sorridente, ela acabou também mudando a cara do rap. O próprio Emicida, eu vi uma entrevista dele agora no Roda Viva, que ele falou uma coisa que me impactou muito. Ele disse que aprendeu a sorrir com a Carol Conká. Ele viu que poderia fazer rap e sorrir depois que conheceu Carol Conká. Eu achei isso magnífico. Muito foda. Por último, gente, eu queria falar do Baco. Baco Exu do Blues, que eu coloquei um sonzinho ali no começo para aquecer. É um rapper baiano. Eu trouxe ele porque é um rapper do Nordeste, né? Então ele marca esse momento em que o rap passa a sair do eixo Rio-São Paulo, do Sudeste. Na verdade, o rap sempre foi produzido em todas as regiões do Brasil, mas a visibilidade ficava com os artistas do Rio e de São Paulo. E aí hoje, nos últimos 10 anos, artistas do Nordeste e do Norte estão começando a ter mais visibilidade. E o Baco foi um desses primeiros, né? Eu trouxe o Baco também porque ele traz um aspecto na música dele que eu acho importante também para a luta antirracista, que é o afeto, o amor. Durante muito tempo, o rap acabou criando uma caricatura, um estereótipo de uma masculinidade dura, rígida, nessa imagem do cara feia e tal, que não sorri, que não chora, que não sente. Esse homem H pontuaço, uma masculinidade que nos violenta, porque nós homens negros não somos essa armadura. A gente sofre, a gente ama, a gente chora, a gente escuta Pablo, a gente escuta Rocha, a gente escuta sertanejo. E aí o Baco, ao cantar sobre amor e da maneira como ele faz, que é uma maneira muito, muito intimista, né? Tem uma música dele chamada Te Amo Desgraça. Uma das músicas de amor mais lindas que eu já ouvi. Te Amo Desgraça. Olha que nome carinhoso para você dar à sua companheira. E ao fazer isso, ele está também muito linkado com os debates que hoje o movimento negro também tem trazido, né? De repensar as masculinidades. Eu acho esse aspecto bem interessante. E aí, os rappers LGBTs têm levado isso para um campo muito interessante. Hoje a gente tem um cenário do rap LGBT, né? Rico da Laçã, Quebrada Queer, Irã, uma galera, homens negros, gays, cantando rap falando sobre a sua condição, né? Mulheres lésbicas, homens trans, mulheres trans, falando um pouco sobre essa condição.
Bem, gente, eu não queria me alongar, eu vou deixar aí um pouco para o debate também. Eu só queria finalizar dizendo o seguinte, né? O racismo tem sido muito debatido esses dias, né? Esses últimos meses, principalmente depois do episódio do George Floyd nos Estados Unidos. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para ir além da moda do Instagram, por exemplo, de colocar uma tela preta e colocar uma hashtag de que vidas negras importam. Isso é muito pouco. Eu acho que é o momento não só da gente não ser racista, mas da gente ser antirracista. E se comprometer com essa luta, que é uma luta para transformar a sociedade como um todo, não é uma luta só dos negros. Enquanto a gente reproduzir essa chaga chamada racismo, nós não construiremos uma sociedade digna de se viver. E eu acho que para a gente enfrentar esse desafio, a gente precisa escutar o que as pretas e os que os pretos estão dizendo. A gente precisa ouvir o que essa galera está dizendo, principalmente quem vem da periferia. Por isso eu acho necessário escutar a música preta, refletir sobre a música preta, para a gente caminhar para frente. Beleza? Com isso eu encerro, agradeço aí a paciência e vamos para o debate. É nóis! Valeu, Mike, satisfação ter sempre aí essas palavras. É uma maneira de explicar as coisas, né, que leve, né, que a gente vai, ao final da palestra, percebe a amplitude de problemas que tem, de questões que se pode pensar dentro de um movimento cultural como o rap. Eu queria abrir esse espaço agora para perguntas, questões. Quem quiser, aqui no chat, Carla falou que sobre Elza Soares tem um vídeo muito legal no canal Meteoro Brasil, do YouTube. Fica a dica. Sobre Emicida, recomendo uma lista também no YouTube. O nome do projeto é Amar Elo. Amarelo. Amar Elo, né? Que é um jogo entre amarelo e amar e fazer elos, né? Isso. Baseia-se em 4 pilares: paz, clareza, compaixão e coragem. Ótimo, muito bom. Fica a dica aí, Carla, se quiser falar também. Deixar o microfone aberto no final. Heloíse, você escuta as músicas do Djonga? Você acha que as músicas dele são uma grande influência para a nova geração na caminhada do autoconhecimento como negro? Essa pergunta é para você, Mike. Boa. Posso ir nela, então? Posso ir nela e depois você faz certo. Outras aí? Aí eu continuo, certo? Pronto, então massa. Djonga, com certeza. Eu ia colocar o Djonga aqui, mas eu fiquei com medo de ficar muito extenso. Mas eu acho que é impossível falar da luta antirracista na nova geração sem falar do Djonga. O Djonga é de Minas, né, gente? Também fora do eixo Rio-São Paulo. Esse é um aspecto interessante dessa nova cena. Vem também da periferia e traz um discurso muito radical sobre a negritude. Basta ver as capas dos discos. As capas dos discos do Djonga são uma aula sobre a luta antirracista. Vejam, eu só cito duas aqui. O Menino Queria Ser Deus e O Ladrão. São capas muito fortes, né, mas que dizem muito sobre esse lugar da luta antirracista na música. O Djonga, eu acho fantástico. Junto com o Emicida, eu acho que são os dois grandes rappers negros que a gente tem hoje no Brasil. Eu ainda não escrevi nada sobre ele. Gostaria muito de escutar melhor, tal, escrever, mas eu concordo total contigo. Ele não só dá continuidade a esse legado dos Racionais, não é por acaso que ele é considerado pelo Mano Brown, considerado pelos mais antigos como um grande nome da nova cena. Então, ele dá continuidade aos mais antigos, mas ele é também referência para os mais novos. E é outro preto também que conseguiu fazer grana com o rap. Essa é uma coisa também bem interessante. São pretos que conseguiram ocupar um espaço no mercado musical brasileiro. Eu tive num show do Djonga em Natal, né, lá no Rio Grande do Norte, num grande festival de música chamado MADA, Música Alimento da Alma. Esse festival, gente, ocorre dentro da arena,
né, do estádio lá. O estádio onde teve a Copa do Mundo e tudo mais. Ou seja, é um festival gigante. Acho que tinha 10 mil pessoas nesse festival. E o Djonga era a grande atração do festival. Djonga e Baco Exu Blues, diga-se de passagem. No primeiro dia foi o Baco, no segundo o Djonga. Então, veja como realmente eles estão hoje ocupando um espaço. Agora tem um detalhe, né? Esse festival, o ingresso era 100 conto. Aí imagina a cor do público. Eu fui porque colocaram meu nome lá na lista. O Baiano System tocou, tal, a gente conheceu o percussionista e colocaram o nosso nome na lista. Mas essa é uma grande contradição também, né? É uma música preta, porém que passou a ser consumida por um público branco. Né? Essa é uma questão que a gente pode até retomar mais à frente. São muitas questões, né? Deixa eu comentar, enquanto você escolhe mais uma, Tarcísio, comentar um pouco do Emicida, desse novo disco. Aí Fica à você vai vontade, ser... irmão. Certo. Não, porque eu lembrei aqui que essas mudanças do Emicida, né, ele passa a ter a incorporar na música dele uma série de novidades, sejam musicais, sejam temáticas, né? E tem uma questão aí que é importante, foi a ida dele à África, né? Esses artistas, eles são afrocentrados. A maioria desses rappers da nova geração, como o Emicida, o Rincon Sapiência, que é outro que eu não falei hoje, mas é um que eu adoro. O Rincon é muito bom, porque ele inclusive traz uma coisa que é o humor. A gente consegue rir escutando o Rincon, que é muito bacana, né? E é uma música muito dançante. Então, o Emicida, o Rincon, o Rael, todos eles já foram à África várias vezes nesses últimos anos. E essa ida à África mexeu muito com eles. Não só porque encontraram lá com suas raízes, com a sua ancestralidade, etc., mas porque viram ali o futuro do mundo. Eles são afrofuturistas nesse sentido, né? Olhar para a África não é olhar para o passado, gente. A África é um continente, a África não é um país, e a gente não pode reduzir a África a imagens de miséria. Não sei se vocês acompanharam agora toda uma polêmica em torno do lançamento do filme da Beyoncé, ou da Beyoncé, como queiram, né? O Black Skin. Foi um filme muito mal interpretado justamente por isso, porque ela olhou para a África com essa antena apontando para o futuro e não mais para o passado. Ela está olhando para uma África rica e não para uma África miserável, como a gente costumou olhar, de modo inclusive muito racista, reduzindo a África apenas à carência. A África nunca foi uma carência, a África sempre foi uma potência. Basicamente, a África é o berço de tudo que a gente conhece. A filosofia não nasceu na Grécia, nasceu em África. A matemática nasceu em África. O Egito, que a gente vê, aquelas pirâmides, aquelas construções, aquilo é África, viu? Aquilo não é Europa, não. Tá? E aí, Mike, só vale lembrar, fechando... só sobre isso, já que você falou do Egito, Isso. a civilização egípcia nasceu não na parte do Egito, do Mediterrâneo, e sim na parte do Alto Nilo, que fica mais para dentro da África ainda. E os povos as civilizações mais antigas são povos negros mesmo. Onde tudo começou, né? Ali perto da Etiópia, dessa região ali. Isso. Mas houve um processo de europeizar a África, né? Ou o Egito, desculpe. Quando a gente lembra do Egito, a gente não associa diretamente à África. A gente pensa em Oriente Médio, né? Pensa em alguma coisa por ali. E aí, veja, quando esses caras vão para a África, eles encontram lá uma música, por exemplo, contemporânea, gente. Hoje, a música eletrônica mundial, os melhores nomes estão em África. Estão na Nigéria, estão na Guiné-Bissau, estão em Angola, estão em Moçambique. Tem um estilo chamado Afrobeat, que é o estilo hoje que bomba nas pistas. Sim, saca? Inclusive um som muito bem feito e tal. Mas é isso, é essa África que não é passado, é futuro. A África é um destino, não é apenas um olhar para trás. Mas vamos lá, vamos em frente.
Certo, certo. Quem quiser falar, vai preparando aí. Eu vou só ler as últimas questões que estão no chat. O Cacheado Blooming. Eu queria saber se o pessoal está entrando com um avatar, né? Não bota o rosto, bota um apelidinho. Eu fico tentando imaginar quem seja, mas tudo bem. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. É uma citação aí do Emicida, né? De uma música, que por sinal é uma música de Belchior, né? Uma passagem da música de Belchior. Tem outra fala aqui que é Natália Miranda aí, registrando a presença. Professora, saudades. Tem aqui o Diogo Márcio. Mike, você citou a entrevista do Emicida, programa Roda Viva. Ele fala sobre o comentário da jornalista Bárbara Garcia, eu acho, né? Na Folha de São Paulo, de 2007, sobre associar o apoio do hip hop que tem ao tráfico de drogas. Você poderia falar um pouco mais sobre essa tentativa histórica de apagar e condenar a cultura negra? Porra, que pergunta boa, hein? Ótima pergunta. Pois é, vamos contextualizar, né, gente? Esse texto, ele causou muita revolta na época no hip hop, porque ele foi escrito num grande jornal, que foi a Folha de São Paulo. Essa jornalista branca, óbvio, ela escreve um texto chamando... o título do texto é Uma Cultura de Bacilos, onde ela vai basicamente condenar o governo do PT por incentivar editais de fomento à cultura hip hop. Primeiro, no texto, ela vai dizer que hip hop não é cultura, e não sendo cultura, não merece apoio governamental. E aí, no segundo momento, ela passa para o ataque, associando o rap a crime organizado e assim por diante. Na verdade, o que ela faz é reproduzir uma série de estereótipos que ainda hoje, claro, um pouco menos, mas ainda hoje ainda se associa, né? A resposta do Emicida foi perfeita, né? Porque é um total desconhecimento. Uma pessoa que fala uma coisa dessa, ela realmente não parou para ouvir. Porque se você escuta um disco do Racionais, ele vai narrar o crime. Mas dê uma escutada o que é que acontece com o bandido na música. Geralmente ele morre. Tá ligado? E toda a mensagem da música é, o caminho do crime é um caminho sem volta. Vamos estudar. Vamos investir em nós mesmos, na educação, no conhecimento. É outra caminhada. Agora, o que o rap faz, de uma maneira muito crua, é uma crônica de uma realidade que eles vivem, onde o crime está presente. Tem uma frase do Brown que eu acho muito foda, que é: o cheiro é de pólvora, mas eu prefiro rosas. Tá lá no disco Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, que é um dos melhores discos da música brasileira, dos Racionais. Veja, o cheiro é de pólvora, mas eu prefiro rosas. Eu queria muito estar cantando sobre flores. Basicamente o que eles estão dizendo é isso. Eu queria muito estar aqui cantando sobre flores, mas eu sou obrigado a estar falando sobre isso. Ninguém acha bom estar falando de crime, falando de sangue, falando de tráfico de drogas, falando de assassinato, de extermínio. Mas isso é um compromisso com a realidade, que não pode ser esquecida. Agora, confundir narrar uma realidade e defendê-la, aí é ignorância interpretativa. Né? Para vocês aí que estão fazendo o Enem, né, interpretação de texto, questão básica, quando a gente lê uma redação, lê um enunciado de qualquer questão. Então, mesma coisa com a música, a gente precisa interpretar. Mas é claro, tem muito aí racismo, né, gente? Boa parte desse preconceito é nada mais, nada menos do que o racismo. Né? Chegou mais uma questão aqui. E quem quiser fazer uma questão agora, pessoal, vai ter agora só esses 5 minutos, certo? Para fazer, e a gente encerra as questões do chat. A questão é de Heloíse. Todos sabemos dos protestos nos ELA. Então, qual a sua opinião? Você acha que esses protestos seriam a solução para combater o racismo no Brasil? Seria meio que ativar a hashtag Fogo nos Racistas. Pergunta para os dois. Acho que é você e eu, né? Você. Uhum. Quer começar? Vai, dá-lhe.
Eu acho o seguinte, gente, eu tenho uma série de dúvidas também, certo? Então, eu não vou responder essa questão. Eu vou fazer a questão para Mike e eu vou reiterar. Ser radical, eu acho que é sempre importante, mas depende do que é ser radical, né? Cada palavra tem um significado. O que é ser radical? Quais seriam as ações radicais? Enfim, eu não vou aqui defender que as pessoas façam violência, né? Mas o fato é que os negros sofrem violência, né? E muitas vezes você faz protestos e não acontece nada. O que acontece no protesto é a repressão. Então, nesses protestos dos Estados Unidos, mataram um negro, o policial matou um negro totalmente de costa, né? Totalmente desprotegido, né? Sabe-se que essa pessoa que foi praticamente assassinada, na verdade, ele está paralítico. Ele tinha um histórico criminal, e essa é uma grande questão que as pessoas terminam dizendo. Então, esse pessoal então está defendendo bandido, está defendendo bandido. Você percebe que a gente no Brasil tem vários casos de brancos envolvidos em alta corrupção, assalto, não sei o que, em nenhum momento riscaram sequer a pele dessas pessoas, nem sequer preso, muitas vezes eles vão. Então, é um crime racial, obviamente. Então, o que acontece? Os protestos vão acontecendo, a repressão vem, os protestos se radicalizam e termina acontecendo mais mortes. Aconteceram 2 mortes já nos protestos, não sei se vocês viram, eu acho que foi ontem que passou no jornal, né? Um cara armado, um cidadão branco armado, atirando nos manifestantes. E a polícia passou por ele e não fez nada. Então, não sou eu que vou dizer que tem que radicalizá-lo, não, gente. O movimento é que, na verdade, o que faz o movimento se radicalizar para um lado mais violento, quase sempre é a repressão. A repressão vem, as pessoas veem as pessoas ensanguentadas e começa a se radicalizar, começa a aparecer pessoas mais violentas. Se é que você quer dizer radical com ser violento, porque não necessariamente é isso, né? Uhum. E aí eu queria até aproveitar que eu já estou falando e já fazer a minha questão, que eu não vou mais fazer. Diante disso, você percebe essa criação de estereótipos. Você falou aí o caso do Emicida com esses projetos, né? Dessa matéria da mulher lá no jornal, a Folha de São Paulo. Esse caso também do americano que levou esses tiros pelas costas, né? E disseram, é bandido. Então tem sempre esse estereótipo. Você está dizendo que então você está defendendo bandido. A maioria dos presos no Brasil são negros. E a partir do momento que eu defendo o fim desse encarceramento de negros, eu estou defendendo bandido. E eu vou fazer uma pergunta nessa linha que a Luísa fez. Tipo, o que fazer, gente, para a gente conseguir sair desses estereótipos? Através da palestra de Michael, você percebe que dentro desse movimento cultural do rap, né, que é um movimento associado, ligado à negritude e tudo, tem uma série de contradições, gente. Tinha elementos machistas no início, e depois e tem discussões. É rico culturalmente, é rico filosoficamente. Mas as pessoas que vêm de fora, ou as pessoas que não querem observar, como a jornalista que não escutou as músicas para perceber que ele estava falando contra o crime, não a favor do crime, cria esses estereótipos, né? Então as pessoas falam do movimento negro como se fosse uma coisa só e cria um rótulo e as pessoas ficam nisso. Como combater esses rótulos? Eu vou complementar a pergunta dela sobre a radicalidade dos movimentos com essa minha questão, né? Uhum. Eu já faço a minha questão aí. Como combater esses rótulos, né, que vêm e que acho que talvez metade ou mais da população tende a acreditar no rótulo, né, e não conhece a verdadeira essência dos movimentos e a riqueza e a pluralidade que existe nesses movimentos. Massa. Então, ótimo. Esse debate sobre as ondas de protesto, né, que tomaram o mundo depois do episódio do George Floyd é muito interessante para a gente pensar, né? Uma coisa que me chamou a atenção, gente, foi primeiro como a mídia brasileira retratou o caso. Não sei se vocês perceberam, mas quando, por exemplo, o Jornal Nacional retratou, ele falava assim: com o joelho até levá-lo à morte. Né? Eles marcaram muito bem aquilo como
um ato racista, partindo de um policial branco para um alvo negro. E aí, quando retrata os casos brasileiros, isso não aparece. Eu vou dar um exemplo que ocorreu uma semana depois, que foi o caso do menino Miguel, em Recife. Não sei se vocês lembram. O caso desse menino, ele expõe o racismo estrutural brasileiro de uma maneira muito ampla, muito profunda. Não sei se todo mundo acompanhou, né? A empregada, em tempos de pandemia, né, a empregada doméstica estava indo trabalhar na casa da patroa, né, nas Torres Gêmeas de Recife, que são apartamentos caríssimos, né, a patroa, esposa do prefeito de Camaragibe, né, a cor, não precisa nem dizer a cor desse povo, né, e aí, veja, a empregada não tinha com quem deixar o filho, o menino Miguel levou para o trabalho. Achando um pouco, a Sara Cortes, ela ainda chamou uma manicure para fazer as unhas dela. Enquanto isso, a mãe desceu com um cachorro para passear, com o cachorro dela, e o menino ficou sob os cuidados da patroa. O menino, muito inquieto, né, procurando a mãe, saiu de casa, tentou entrar no elevador 2, 3 vezes, na terceira vez ela abandona o menino à própria sorte no elevador, né, e essa negligência acaba causando um assassinato, né, a morte do menino. Como é que a Globo retratou esse episódio? A Globo não disse que era uma mulher branca, que era um menino negro. Né? Percebem essa diferença? Eu conversando com algumas pessoas, principalmente os mais velhos, na época do caso de George Floyd, muito, até o meu sogro, ele disse, não, mas é porque nos Estados Unidos existe racismo. Aí eu, gente, no Brasil não existe, não. Então, veja, tem muita coisa aí. Claro que, para além da moda, há um movimento de solidariedade internacional, porque a luta do povo preto é uma luta internacional, sempre foi. O movimento negro brasileiro influenciou o movimento negro norte-americano, que por sua vez influenciou o movimento negro brasileiro. Os negros estão cada vez mais conectados no mundo, pensando como uma coletividade. Então, acho que isso, por um lado, é importante, porque mostrou essa solidariedade de uma rede internacional da construção de uma luta antirracista. Inclusive, na Europa, com a derrubada de estátuas, né, de grandes pessoas comprometidas com a escravidão e tudo mais. Agora, trazendo para o Brasil, é complicado porque nós temos um George Floyd todos os dias, né, gente? Todos os dias tem alguém pisando no nosso pescoço. George Floyd morreu dizendo, eu não consigo respirar. Eu acho que foi muito emblemático aquilo. Eu fiquei uns 2 dias muito mal com aquilo. Principalmente com a cena e com tudo que aquilo representava, né? Eu não consigo respirar não é uma frase apenas pontual. Ela diz muito sobre esse abafamento que nós, povo preto, sentimos, né? E esse joelho no pescoço a gente tem todos os dias no Brasil. Mas é interessante, e aí já tentando sair um pouco e pensando nessa coisa no racismo no Brasil, eu vou fazer uma provocação aqui com vocês, já pegando a coisa do Tarcísio, né? Dessa justificativa do bandido e tal. Vocês sabem como é que identifica alguém no Brasil? Eu descobri isso, eu vou dar essa dica para vocês. Se um dia vocês quiserem saber se alguém é racista, não perguntem a ele assim, você é racista? Provavelmente ele vai dizer não. Você tem que fazer outra pergunta. Pergunta assim, bandido bom é bandido morto? Se ele disser sim, ele é racista. Percebe? Porque esse bandido, ele tem cor. Esse bandido bom, bandido morto, não é o deputado com toneladas de cocaína no helicóptero. Esse cara nunca vai ser bandido morto. O bandido morto no Brasil são os pretos, que são transformados em bandidos para serem mortos. Certo? E aí, como combater esses estereótipos? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que esse é um trabalho, né? Um trabalho que eu acredito que hoje a gente avança em alguns passos, né? Eu sou da capoeira também, como Tarcísio. Eu acho que a gente
quando dá um passo para trás é como na ginga. A gente dá um passo para trás só para dar impulso para ir para frente. Né, Tarcísio? A ginga é esse movimento de dar um passo para trás para dar um impulso para ir para frente. Então, eu não consigo ser pessimista. Eu sei que a realidade é muito crua, a realidade é muito dura, não dá para a gente estar satisfeito, né, todo dia acordando com uma notícia pior do que a outra, mas eu consigo ver um movimento agora, principalmente nessa nova geração, principalmente de jovens, mulheres principalmente, que estão trabalhando para desconstruir esses estereótipos. Nós temos hoje uma juventude muito mais aberta a amar a sua própria negritude como uma forma de resistência. Eu acho que esse é um passo fundamental para a gente fugir desses estereótipos e dizer, somos lindos, somos pretos e pretas lindos e lindas, e é tudo nosso. Quem tiver incomodado, sai da frente, que a gente está chegando com tudo. É isso. É isso aí, positividade. Agradecer a presença de todos. Presença aqui, eu visualizei o nome do meu pai e da minha mãe aqui também, fico muito feliz, morrendo de saudade. Rapaz, que massa. Um abração. Você também conheceu, né, mãe? Sempre pergunta por vocês. Estou doido para ir lá em Juazeiro. E Camila também. Então, eu fico feliz também, a gente tá aí, posso nem visitar os bichinhos, porque por causa dessa pandemia aí, todo mundo em isolamento, né? Quem pode ficar em casa, tá ficando em casa, né? E eles estão levando a sério mesmo isso. Né? E queria agradecer imensamente, Marcos, por você aceitar esse convite, né? É muito bom debater sobre essas questões que estão aí no dia a dia. As pessoas omitem opinião sobre isso todo dia morrem negros. Aumentou, desde 2019, aumentaram em 100% o número de assassinatos nas favelas do Rio de Janeiro, né? E a música está aí para contar essa realidade. E a gente não aprende só pelos livros, né? A gente aprende andando nas ruas, né? Vendo, escutando as músicas, né? E é importante quando você fala, mas que se você quer saber o que é que o preto está vivendo, né? Escuta o que ele está falando, né? Escuta. Uhum. Então, é isso, né? Uma forma de sair dos estereótipos é escutar, né? Eu tinha muito estereótipo com relação ao pensamento, por exemplo, liberal, né? O liberalismo, os pensadores. E depois que eu comecei a escutá-los, eu vi que, na verdade, existe o liberalismo, é extremamente saudável e contou bastante para a construção da nossa identidade, inclusive para os negros, né? Para conquistar a igualdade de condições e tudo. O problema é este liberalismo, né? O problema não é o... Então, se você tem alguma questão com algum movimento, vá conhecer de perto para entender melhor. É assim que a gente precisa conhecer as coisas. Eu queria que deixasse chamar, se quiser falar, alguém do NEABI, algumas palavras finais. Eu vou falar, Tarcísio, queridíssima, né? Maria José vai falar, vou desligar meu microfone e deixar com você. Né? Vou só reforçar aqui os agradecimentos em nome de todo o grupo NEABI, ao professor Mike, né, por se disponibilizar e por nos apresentar essa pesquisa riquíssima e de valorização da nossa cultura negra. E a você também, Tarcísio, que você foi a ponte, né, entre o NEABI Batalha e o palestrante, né, tornando possível este momento, né, juntos, essa troca, né, de conhecimento que é sempre enriquecedora e que nos ajuda a nos tornar negros e negras, né, hoje. Os agradecimentos se estendem também a todos os participantes, os que estão presentes, por partilhar deste momento enriquecedor, e aos demais integrantes. Eu gostaria também de agradecer a todos os professores, aos alunos que fazem parte do NEABI, que vem buscando formas de atuação neste momento tão peculiar e difícil em que nós estamos vivendo por conta do afastamento social. É uma alegria imensa contar com a presença de tanta gente boa nesse momento. E aproveitando, né, esse momento de fala, gostaria de convidá-los a participar de 2 outros eventos online que vão acontecer agora no mês de setembro.
no dia 9, com o tema A Construção da Identidade Afrodescendente, Elementos e Alimentos, com o palestrante professor do IFBA, Maurício. E um segundo evento que vai acontecer no dia 30 de setembro, sobre a pandemia e os povos indígenas. Os palestrantes serão as professoras Evilânia Cunha e Rosilene Araújo, ambas da Universidade Federal do Amapá, e Vinícius Cosmos, doutorando em Antropologia Social da Universidade Federal do Amazonas. Posteriormente, a gente disponibiliza em nosso Instagram, do NEABI, no Instagram do NEABI e nas redes sociais do Campus Batalha, todas as informações sobre como e quando serão as inscrições, para que vocês possam ter direito ao certificado. E falando em certificado, vocês receberão o certificado referente à participação neste webinário através dos e-mails cadastrados no momento que realizaram a inscrição neste evento. Aí vocês devem aguardar pelos próximos dias. E antes da gente encerrar, eu gostaria que vocês abrissem o microfone, né, e vamos dedicar uma salva de palmas ao palestrante, né, como forma de agradecimento. Vamos, por favor, liberem os microfones.